Seja bem-vindo à Sala do Pastor. E olha, eu fico numa expectativa enorme, porque eu gosto demais de encontrar esses pastores e recebê-los aqui na sala e de fazer perguntas, e a resposta deles vai nos ajudar muito sempre ao longo da vida e da caminhada. E hoje temos aqui conosco o pastor Alexandre Cruz, esse querido pastor nazareno, em Campinas há muitos anos. Já ele vai contar para a gente, né, se ele é de Campinas, de onde ele veio, ele vai contar já para nós aqui na abertura. Portanto, quero apresentar para vocês hoje esse querido amigo e irmão, pastor Alexandre Cruz. Bem-vindo à Sala do Pastor. Obrigado, pastor Fernando, prazer estar aqui com o senhor, com todo o nosso pessoal que está aí também nos assistindo. Pastor, se apresente para nós, né, sua esposa, os filhos e também de onde você é. Então, eu sou carioca da Baixada Fluminense. E eu conheci a Igreja do Nazareno, né, já conhecia um pouco no Rio, mas eu me filiei à Igreja do Nazareno, na verdade foi lá em Vila Velha, Espírito Santo, lá com o pastor Ivonildo Teixeira na época, hoje o pastor Severino, né? Sim. Sou casado com Eliane, pai de 2 filhos, Milena e Daniel, e pastor atualmente, já há 20 anos, ali no Campo Grande, na região do Campo Grande, aqui em Campinas. Né? Sou formado pela Faculdade Teológica Nazarena, entrei em 96, portanto formei em 99. Sim. Validei o diploma em Maringá, na Cesumar. Eu também. Também fazendo uma pós agora em Teologia Paulina, continuando a estudar. Perfeito. Instituto Hagai e outras formações mais aí para apoiar o ministério. Então essa é um pouquinho da gente, né? Perfeito. Olha, uma boa apresentação para sabermos quem é o pastor Alexandre Cruz. Agora, pastor, conte para nós como foi esse processo, a forma, eu vou dizer assim, que você chegou a ser pastor. Como é que foi esse processo? Da noite para o dia, não estou fazendo nada, você é pastor, ou desceu um anjo, um dos anjos de Deus lá falou contigo. Como foi a forma, o processo que Deus usou? Ok. Bom, eu penso que isso tem muito a ver com a minha história desde conversão. E eu penso que o chamado também é muito assim como Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela e vai. Eu não sabia, né? Eu não imaginava o ministério pastoral e nem ansiava. Mas eu me converti muito cedo, com 14 anos, e na igreja, a nossa igreja, eu sempre gostei da evangelização, sempre queimava no coração esse lado das almas, de ganhar as almas. E todo domingo, literalmente, a gente ia para a escola dominical pela manhã, almoçava, e logo à tarde voltava para a igreja e saímos em evangelismo, né, pessoal. Quando tinha campanha na igreja evangelística, e a gente também estava sempre envolvido. Com 14, 15 anos eu comecei uma experiência com a viagem missionária, até através do pastor Paulo Tartaruga, que é pastor adjunto conosco. Era chamado da EMAC, Equipe Missionária Avante por Cristo, uma visão que Deus pôs no coração do pastor Paulo. Eu era o menorzinho da turma, né? O mascotinho que ele me chamava, pastorzinho, e aquela ideia de pastorzinho. E ele tinha um alvo em 87 de ganhar 1000 almas. E o trabalho era assim, era ir para igrejas do interior de Minas, Espírito Santo, São Paulo, aldeias indígenas do Espírito Santo, e fazer um evangelismo pessoal, e convidava o pessoal para a praça, onde passava um filme sobre Jesus, e ali a gente lançava a rede e ganhava as almas. E de fato, em 87, tivemos um saldo de 1.387 almas. Ele alcançou muito mais com os seminaristas, e eu sempre envolvido com isso, sempre apaixonado, era uma coisa que me alegrava, então a minha caminhada na igreja foi assim, até um chamado específico de Deus. Então eu creio que esse processo começou na minha conversão, com a paixão pela igreja, sempre envolvido em todos os ministérios, jovens, adolescentes, econômico, na limpeza da igreja, tudo. Sempre amei estar na igreja, mas nunca imaginava até então, né, e nem ansiava no meu coração pelo pastoreio. Não digo isso com desdém, que é uma alegria, um privilégio imenso, mas era o sentimento que eu tinha na época, né? Então, mas eu penso que o processo, Deus já estava trabalhando em todo esse momento
ali na minha vida dessa forma. E em relação a sonhos de pastor, em que momento você, pastor Cruz, começou a sonhar, ter sonhos? Era o quê? Uma igreja, uma cidade, uma região, um tempo, o jeito do tempo. Como é que esses sonhos começaram a chegar assim na vida do pastor? Aí foi praticamente o chamado mesmo. Aí houve um direcionamento muito forte. Eu estava nessa época morando no Espírito Santo. Minha intenção de lá era fazer a faculdade e eu trabalhava na VASP, Viação Aérea de São Paulo, no Rio de Janeiro. E eu consegui a transferência para Vitória, porque era mais fácil de fazer a faculdade na minha situação na época e com parentes ali para mim morar e fazer a faculdade. E então eu conheci a Igreja Nazareno lá, né? Me tornei membro em Vitória, em Vila Velha, praticamente, mais certo, né, na cidade. E ali já definindo a minha faculdade, fazendo a matrícula para economia, a faculdade de economia, aí de um culto especial, de vários que teve, um culto especial, o pastor Collins, na época era o reitor daqui do seminário, estava ministrando lá um culto. E aquela mensagem bem bíblica, bem simples, mas cheia do poder de Deus. Aleluia. Ali, e ele convidando, né, jovens a servir a Deus, a estarem dispostos a entregarem a sua vida, se necessário for, até a morte. E ali um impacto do Espírito Santo foi algo muito, muito forte. E eu me senti que quando eu vi, eu já estava no altar, em prantos, chorando, ali naquele culto. Mas antes, até estou me lembrando, desse culto, eu tive um sonho, o senhor falou, né, sonho, visão, e eu tive. No meu caso, né, isso não é a regra, mas no meu caso eu tive um sonho. Eu sonhei com uma estrada. E aí eu, nessa estrada, vinha assim, Estrada da Ródia, quilômetro 15. Eu sonhei. Em sonho. Estrada da Ródia, quilômetro 15. E esqueci, passou, isso ficou guardado. E quando o pastor Collins foi ministrar, lá em Vila Velha, na Igreja Nazareno, e não sei se foi na apresentação, em algum momento ele era reitor do seminário, falou, olha, eu estou lá no seminário Nazareno, na Estrada da Ródia, quilômetro 15. Quando ele falou isso, o sonho veio. Falei, caramba, então isso existe, esse endereço. Uau. Então, aí veio o culto, houve essa oração no altar, e naquela noite, naquela madrugada, em oração, e eu sonhei também com Jeremias 1:5, né? Eu te escolhi no ventre materno, a passagem diz, né? Antes que te formaste, te criaste, eu te separei para que fosse profeta às nações, tal. E aí eu recebi essa palavra e mais esse sonho, então aquilo cresceu muito forte no meu coração. E aí eu comecei a sondar um seminário aqui em Campinas, informações, alguns pastores na época que estiveram lá, pastor Josimar, depois o pastor Alex, os pastores daqui, e me convidaram para conhecer a cidade, e eu vim. E quando eu vim aqui na cidade, e aí eu tive uma experiência maravilhosa com o batismo com o Espírito Santo. Aqui em Campinas. Em Campinas, na Nazareno, na Igreja Nazareno Central, havia uma oração que esses pastores, né, na época, seminaristas, colegas, faziam de noite, após os cultos, domingo, sexta-feira. E eu, como eu estava naquele período aqui, uma semana, eu participei de todas aquelas orações, e uma delas, a presença de Deus assim de uma forma extraordinária na minha vida. Eu também sonhava que voava, o medo de evangelizar caiu por terra, de orar em público, tinha muito tímido para isso. Eu voltei para Vila Velha, orava na rua com as pessoas, eu não via a hora de começar o culto, eu queria estar na igreja. Uma paixão, pastor, tão maravilhosa, tão grande. E aí a coisa foi canalizando. E eu procurei meu pastor, pastor Evanildo Teixeira, que eu tenho um apreço, um carinho, porque foi um instrumento de Deus na minha vida. Um abração para ele, pregador, escritor.
E naquela época eu falei com ele, falei, olha, eu vou, Deus está me chamando, eu quero fazer o seminário, fui todo empolgado, quero fazer o seminário, e eu estou disposto a largar tudo aqui, a faculdade que eu já iria começar, o trabalho, e eu vou para Campinas. Naquele momento ele falou, olha, legal, tal, mas não precisa ir para Campinas para fazer o seminário, né? Eu penso que eu era um obreiro na igreja também, e eu penso também que ele me aconselhou da melhor maneira, né? Falou, você pode fazer o seminário aqui, você continua na igreja, você tem ministério, você tem o teu trabalho, até talvez uma preocupação de largar tudo e tal. E eu ouvi aquilo, eu recebi aquela palavra, e eu não fiquei triste. Ele é meu pastor, é meu líder, e eu falei, ok. Fui para o joelho, fui orar. E eu pus diante de Deus, falei, Senhor, teu servo, meu pastor, está dizendo para que eu fique aqui, faça o seminário aqui. E eu até gostei da ideia, porque aquele medo de ir para uma cidade diferente, de largar o emprego do desconhecido, eu não teria. Mas aí eu levei isso para a oração, mas eu tenho isso, Senhor, Estrada da Roda, quilômetro 15, esse lugar. Então, pus em oração. E não demorou muito, eu não me lembro se foi 1 mês, 2 meses, tem muito tempo. E ele me ligou, falou, olha, eu quero conversar com você. O pastor Ivanildo. O pastor Ivanildo. E ele disse, olha, Deus falou comigo, e você vai para Campinas. A igreja vai pagar o seu seminário. Sair debaixo da benção é outra coisa. Com certeza. A igreja vai pagar o seu seminário. E também vai te dar uma ajuda até você arrumar um emprego. Então a igreja foi uma mãe para mim. E ele veio, né, aos moldes antigos, me apresentou naquele culto de abertura em 96. E lá no seminário eu morei interno e saí de lá casado. Né? Trabalhava lá dentro, varrendo, limpando. E logo eu consegui um emprego também no banco, onde eu abri uma empresa. E aí é uma outra história. Eu me dei muito bem na carreira profissional. E aí Deus chegou um momento e Deus falou, chega que eu te trouxe para o tempo integral. Porque aí eu já estava até pastoreando, né, na central, apoiando os cultos. Logo depois, o pastor Eliezer me convidou para Itatiba. Quando o pastor Eliezer estava começando o trabalho para cuidar de jovens. Então eu fui o líder, o pastor de jovens lá. Logo veio o pastor Adalberto, Maiorine. E aí de lá é uma outra etapa, né? Não sei se cabe aqui, mas aí eu estava muito feliz, a igreja assim, voando, crescendo. Isso aí lá em 2000, em Itatiba. Né? Porque eu fiz seminário, me formei. Em 99, 2000, a igreja, pastor, crescendo, que é uma maravilha. E veio o pastor, que é atual, querido Carlos Eduardo, ele veio para segurar o louvor. E um belo culto, a gente lá, cantando, adorando a Deus, numa alegria, o Espírito Santo, nitidamente. Aí foi um outro divisor de água. Eu falei assim, esse é o seu último culto aqui. Que isso? Foi. Aquilo muito forte. Ao ponto que eu parei de adorar. Aquela palavra foi terrível para mim. Meu último culto aqui, não, misericórdia, isso não é de Deus, não. Eu já sentei, né? Estava no púlpito, a gente ficava junto lá no púlpito, e eu sentei, sabe que você está aéreo, perdido, tentando pensar naquela palavra, o que aquilo poderia ser, a direção de fato, e aí entra também um mistério sobrenatural na minha vida, né? Tem muito agir de Deus, assim, muito legal. E naquela noite de domingo, né, para segunda, não falei nada com ninguém, nem com a minha esposa. A minha esposa sonha. Eliane falou, amor, eu sonhei que nós estávamos saindo daqui de Itatiba, indo embora. Nós estávamos na porta da igreja e tinha muitas malas na porta da igreja. Quando ela falou isso, eu falei, já era. Já foi. Eu tinha falado no culto. Aí ela veio esse sonho. E ela dizia, agora eu me lembrei, ela dizia assim, e o Fausto vai ser pastor auxiliar no nosso lugar. Sim, o Fausto. E o Fausto nem seminário fazia, mas tudo isso aconteceu. Aí ele foi para o seminário, um tempo, e ele assumiu como pastor auxiliar, né? Ele faleceu na Covid, o pastor muito querido, Fausto.
com a Tânia, um casal maravilhoso, uma igreja maravilhosa. Eu tenho muito amor pela igreja de Itatiba e o pastor Carlos fez um trabalho exponencial. Então, aí Deus me deu esse impacto e eu fiquei em stand-by. E passou uma semana, na outra semana, o pastor André, secretário do distrito. Pastor André Ribeiro. Pastor André Ribeiro. Ele me liga e falou: Alexandre, tudo bem, tudo bom? Ó, o pastor Guiar, que é o superintendente, na época, quer falar com você. Quando ele falou que ia falar com você, eu falei, já veio algum convite, alguma coisa aí. Eu falei, pastor, não posso ir não, porque eu estou sem carro, minha esposa está com carro trabalhando e tal. Eu não consigo chegar agora aí não. Ele falou, quanto tempo você chega? Eu falei, daqui umas 2 horas. Eu falei, não estava muito afim de encarar o velho naquela hora não. Né? Bom, conversei com o pastor Guiar e ele falou de Campo Grande, né, da igreja de Campo Grande. Puxa, olha aí a história com detalhes, de forma reduzida, mas com detalhes. E aí, pastor, nos conta, diz para nós aqui na sala do pastor, quando começaram a aparecer os problemas. Porque até aqui a visão, o chamado, o sonho da esposa, aquela voz para você do Senhor no culto, o último culto, então, mas Deus preparou o auxiliar, pastor Fausto, tal, que foi pastoreado a seguir. Mas e aí, pastor? Conte para nós, quando começaram os problemas, conte para nós assim, como é que é isso? Como é que chegam esses problemas na vida do pastor? E, poxa, estou aqui, Deus mandou, foi sonho, ele falou. Como é que é esse negócio de chegar aos problemas? O problema chegou aí. O problema chegou com Deus, me chamando para o Campo Grande, porque até então eu estava no meu trabalho, eu tinha uma empresa, uma corretora com vários pastores de trabalho. O pastor Alessandro foi funcionário. Que hoje é nosso diretor da América do Sul. Eu fui chefe dele, hoje ele é meu chefe. Ele trabalhou para a minha empresa também, eu tive 20 funcionários que trabalhavam nas agências do Bradesco, era uma grande corretora, muito bem estabilizado, né? Comprei meu apartamento, carro, e muito bem no trabalho. E quando veio esse convite do pastor Aguiar para o Campo Grande, ele me permitiu que eu orasse. Pastor, eu vou orar. E tudo isso era um problema, pastor, já, uma tensão dessa mudança. Né? Para você e para a esposa também? Para mim, mas minha esposa, ela é muito mais segura do que eu nesse sentido. Eu estava bem seguro pelas essas mudanças. Então, eu fui, né? Conversei com o pastor Guiar, ele falou, olha, vários colegas foram, não deu certo, não quiseram ficar. Eu falei, pastor, deixa eu orar. E eu orei. Quando eu fui orar, uma madrugada, orando, eu abri a palavra de Deus e caiu num texto. Outra coisa importante, eu digo assim, não abra, eu não consigo pensar em abrir uma igreja assim, igual abre uma empresa. Olha, fizemos uma estatística, X%, aqui cabe mais uma, por exemplo, uma farmácia, aqui cabe mais uma farmácia, tem público para isso, tem número para isso. Isso é empresarial. No caso ali, é oração, a gente tem que ir numa direção, porque até se dá errado, você vai a Deus. Sim. Você está e não vai dar. Então, eu fui orar e Deus me mostrou, me deu um texto. Eu falei, Senhor, eu tenho que dar uma resposta ao teu servo, eu não quero demorar, enrolar. E o texto foi daquela passagem do burrinho. Jesus é na entrada triunfal em Jerusalém, já no final do ministério, aquela semana que antecede a cruz. Jesus, então, ele diz aos discípulos para que entrasse na cidade e trouxesse, né, o burro. Sim. E aquela passagem, os discípulos, jumentinho. Os discípulos dizem assim, e se o dono perguntar, o que dissemos para ele? Aí foi essa frase, diga que eu preciso dele. Uau. Essa frase, diga que eu preciso dele, pastor, foi aquela explosão no meu coração, como no meu chamado. Aí eu me derramei e eu tinha convicção absoluta que o meu lugar era assumir esse papel. E isso aconteceu em 2003, abril, o senhor pregou lá e o pastor Aguiar está fazendo a transição, né? O senhor está chegando para o distrito. Isso. E ali eu assumi a igreja. Assumi a igreja, agora vem a resposta do senhor na questão do problema. O problema, eu ganhava muito bem. Eu ganhava muitíssimo bem com a minha empresa. Né?
muito bem. E eu fui ganhar menos do que meu dízimo na igreja. Até porque não havia condição. E eu fui, o pastor ia dizer, olha, o seu salário vai ser o fundo distrital. Você nem manda para cá, você fica com o fundo, que vai ser o seu salário. E aí eu casado, não tínhamos filho, mas isso foi assim, já veio um problema. Um passo de fé que eu teria que dar. Eu tinha convicção de que eu iria assumir. E agora eu tinha que encerrar minhas atividades no trabalho. Então isso foi muito doído, mas foi ali alguns dias de oração, de luta, até que eu falei, amém, Senhor, eu vou pedir as contas, eu vou encerrar minhas atividades no banco. E eu encerrei. Por ser um bom administrador, hoje eu tenho isso, eu penso que de fato Deus me deu essa graça de administrar. Eu tinha uma poupança, eu fiz um pé de meia, eu guardei recursos. Perfeito. Eu tinha um pouco, o banco ainda, eu tinha uma carteira que o banco continuou me pagando por um tempo. Perfeito. Então foi o tempo de vir para a igreja, essa carteira me sustentar. E Deus foi tão gracioso que houve uma explosão na igreja de crescimento. Aleluia. Foi assim muito rápido o crescimento. E na medida que a igreja cresceu, a igreja entendeu que precisava cuidar melhor de mim. E foi o que aconteceu. Então equilibrou, não cheguei àquilo que eu tinha. Claro que não, mas assim, nunca faltou nada, e ao contrário, Deus prosperando. Esse foi um divisor de águas. E os problemas pastorais, né, no começo, de muito trabalho, por falta de obreiro, eu tinha que pregar, aconselhar, evangelizar, visitar a região, na época mais difícil, menos asfaltos, carro quebrava, levantes espirituais naquele lugar. Então, problemas depois de crescimento, não tinha espaço. Mas, com tudo isso, sempre a paixão do ministério. Isso nunca acabou. Mesmo com os problemas, as dores... Houve momentos assim, de total estresse, né? Que foi desembocou numa labirintite, eu nem tinha, caí dentro do supermercado. De onde? Aquele muvuca, minha esposa foi ver, era eu que estava caído lá. Fui parar no hospital, o cara falou, cara, você não tem nada, o problema é que você está cansado e estresse. E aí eu tive que parar a contra-gota, contra a força, né? E eu fiquei umas 2 semanas em casa, parado, dormindo. E aí eu comecei a equilibrar um pouco disso aí. E por mais que a gente saiba, né, mas a paixão do ministério, a intensidade era muito grande de querer fazer, realizar. Então, e conciliar tudo isso, essa questão do administrador, a questão das emoções, pastoral, quando a gente tem que resolver problemas, quando você tem que lidar com uma traição de alguém em relação a você, alguém em relação ao seu cônjuge, alguém que está muito bem na igreja e de repente aquela pessoa se demonstra um mau caráter, é uma pessoa de baixa índole e que de alguma maneira esteve ali e a gente tem que cuidar dessa família, que esse homem abandona, né, essa mulher. E tudo isso são questões emocionais que vai te ferindo, que vai machucando, que são decorrentes do ministério, né? Tem o joio está no meio do trigo, a gente tem que lidar com tudo isso, com essas pessoas que estão ali envolvidas e balancear tudo isso, está pronto para você ministrar no domingo, ministrar nos cultos. Então esse equilíbrio das emoções, eu penso que é uma das grandes tensões de muitos pastores e até muitos sucumbem nessa pressão, se realmente não houver uma graça de Deus. E qualquer um de nós poderia sucumbir, mas é uma graça de Deus. Aí a bondade, a misericórdia, que Deus vem, te pega, te renova, te fortalece, te alegra, e uma disposição que vem do trono realmente. Amém. Que gostoso ouvir, hein? Agora, pastor, saindo dos problemas, como é que você diria para nós sobre superação? Porque você falou de receber a graça do Senhor, vem para a alma, vem, nos renova. O que você diz para nós, pastor Cruz? Esse é o pastor Alexandre Cruz, está hoje conosco na sala do pastor. O que você diz para nós sobre superação? Como superar? Você falou do lado emocional, das emoções.
Como superar emocionalmente, como superar na igreja, em casa. O que o pastor nos fala sobre superação? Eu penso que não há uma fórmula, né? Tá. E não há uma receita. Tá. Eu penso que nesses momentos de dores, de luta que vem, que nos abate, é olhar para frente, olhar para o chamado e a sede de continuar, né? Aquela ideia da vida, né? De não parar na vida, você tem que continuar. O vento continua soprando no teu barco, você vai indo e não tem jeito. E nessas lutas, esses processos de igreja, no pessoal tivemos a perda de um filho com 13 dias. Eu fui pregar no domingo, uma loucura. Porque eu falei, no sábado a gente, no funeral cedo, falei, agora eu vou chorando, aquele luto todo, bastante. E no sábado eu fui comprar um almoço e o Espírito Santo me deu a mensagem, os pontos da mensagem. Que eu iria pregar no domingo. Eu falei assim, eu não vou pregar porque eu vou ficar chorando no altar. Mas assim, eu não sei te explicar. Domingo eu estava no culto pregando. E dizendo, né, pregando que a gente vai para a fornalha, nem sempre a luta por causa do pecado, de alguma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha por serem fiéis a Deus, né? E lá encontraram o quarto homem. Então, ali eu preguei essa mensagem, falei, olha, a gente perdeu essa batalha, né? Eu orei, jejuamos, acreditamos, perdemos essa batalha, Deus cumpriu o seu propósito. Então, no ministério, na nossa vida não tem jeito, a gente tem que encerrar ciclos e continuar, buscar força no Senhor, em Deus. Também tive um problema de saúde, do câncer. Lembro. Eu não tenho dúvida do que eu tive, né? Eu não tenho dúvida, um tumor de 6 milímetros na área periférica da próstata. E eu creio na cura de muitas pessoas, de vários métodos, dos médicos, maravilhoso. Mas, no meu caso, eu cheguei na igreja, um culto assim, e uma irmã falou, pastor, eu vi um lobo mordendo o senhor, e ele te mordeu. E o senhor está bem? Eu falei, estou bem, mas ali eu já estava com um diagnóstico. Sim. O meu PSA de 0 ponto alguma coisa em 7, as imagens 6 desse tumor, tudo caminhando. E aí até que eu também orando com a igreja. E numa manhã eu sonhei que eu cuspia um caroço branco e vermelhado em cima. Eu falei, Eliane, eu fui curado agora, essa manhã. Por quê? Porque eu tive esse sonho e eu creio que esse sonho é de Deus. Foi muito rápido pela manhã, eu já tinha acordado, ido no banheiro, voltado, aquele sono que eu sei nem... E eu logo acordei. Deus, no meu caso, eu tenho várias experiências assim, pastor, penso, já tem um livro já paradinho, no tempo certo vai sair, dessas experiências pessoais, de não só buscar, mas não deixar de crer nesses cuidados maravilhosos de Deus. Graças a Deus. E aí fui para a biópsia, fiz a biópsia, né? Então a superação ali dessa enfermidade, e tiraram lá todas as amostras e 18 exames, naquelas pinceladas do exame que foi feito, e as 18 não deu metástase. E eu conversando com o médico, ficou assim maravilhado, falou, cara, e esse tumor, esse negócio, deixa esse negócio para lá, ele segue, não deu nada. E ele falou, olha, eu vou considerar o seu PSA, sempre eu vou considerar ele alto, né, daqui para frente, então não se preocupe, porque todos estavam altos. E aí depois de 3 meses eu fui fazer o PSA 1.2. Assim é a mão de Deus. Então Já faz quanto tempo isso? Isso já foi 2018, 6 anos. O senhor me ajudou muito, né, aconselhando, o pastor Aguiar, orando por a gente, sempre tivemos um apoio, os amigos, em momentos difíceis. Mas assim, como superar? Superando, você tem que braçar, cair para cima, pastor. Se você parar, você já está morto, aí já é só jogar a terra em cima.
Então as superações era assim, apoiando, conversando, a esposa sempre do lado, Sim. chorando em casa, momentos de pensar assim, olha, hoje não vou passar de hoje. E é incrível como um dia, né, o choro dura uma noite, a alegria literalmente vem pela manhã. Aleluia. Ali. E vinha assim, de manhã, com outro ânimo, e assim é a vida, assim a gente vai encarando, Amém. Chutando a bola para frente. Amém. E apaixonado, sempre apaixonado pelo ministério. Eu Então, amo pastorear, não me vejo hoje, já tive oportunidades em empreitar em qualquer outra coisa. Eu amo pastorear. Amém. Eu achava que o meu chamado era missionário, né? Acho que Deus me pegou ali, mas convergiu Pastoral. para o pastor. Bom, esse é o pastor Alexandre Cruz, pastor na Igreja Nazareno Campo Grande, em Campinas. E pastor, você então é uma pessoa realizada, você é um pastor realizado, e aqui eu quero peço a gentileza da sua resposta, dizer para nós sobre o pessoal e o ministerial. Uhum. Porque às vezes a pessoa é realizada no ministério, como pastor, mas não é realizada pessoalmente. E às vezes acontece o contrário, ela é realizada pessoalmente, com sua família, seu lar, mas não é realizada no pastorado. O pastor é realizado no pastorado e na família? Sim. Me permita explicar esse sim, né? Isso. Porque sempre há algo a mais. Sempre desejamos sonhar mais. Certo, sempre. E eu estou assim com meu coração queimando um projeto de Deus para de ganhar almas nesse tempo do fim. Amém. Mas, pastor, eu posso dizer que para o senhor que eu estou vivendo o melhor momento do meu ministério. O melhor momento do ministério, o melhor momento familiar. E eu fico assim até preocupado, Senhor, até quanto tempo vai durar? Será que vai haver alguma luta, alguma situação? Né? Até porque também as lutas nos empurram para frente, né? Foi necessária uma perseguição para que eles saíssem de Jerusalém. Falei, Deus, mas assim, desde a inauguração da igreja, o meu êxtase maior foi a inauguração. Deus nos permitiu, irmãos, nesse período de ministério que já vai para... Fiz 21 anos de igreja local, construí um templo, nós conseguimos levantar um templo do chão até em cima, um templo bem acabado para 1.000 pessoas, e 19 foi o melhor momento da minha vida ministerialmente, porque depois da inauguração, com prefeitos, pastores, eu e minha esposa deitamos na cama assim, a gente ficava em gozo. Falei, como diz o salmo, ficamos como quem sonha. Que alegria ali. E eu pastorei uma igreja muito especial, um povo muito amoroso, um povo muito para cima. Os pastores que vão pregar lá falam, cara, que igreja gostosa, como que voa, que a unção. Deus tem me dado o privilégio de liderar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que são apaixonados. Pessoas que eu falo assim, vão para a esquerda, eles vão para a esquerda, vão para a direita, vão avançar, eles vão na linha de frente. Eu me sinto um Davi, né? Talvez ansiando com algumas coisas, como a água, né, que ele ansiava. E tem uns loucos ali também que se deixar, eles fazem. E a gente está aproveitando isso para ir a uma nova fase da igreja. Como família, graças a Deus, uma esposa maravilhosa, também o melhor momento do nosso casamento, passamos aquelas fases de diferenças, hoje há uma total compreensão, total respeito, um total mesmo, não é soberba, não é mentira, e a gente tem que falar o que é verdade, o que é bom. Quantos anos de casados, inclusive? 2000, é fácil guardar 24. Casei em 2000, 24 anos. Porque às vezes a gente fica, se elogia muito. Não, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho vivido o melhor momento. Um momento maravilhoso com a esposa, com os filhos. Minha filha, nessas lutas agora de um pouco de tensão para a escolha de profissão, de faculdade, mas todo um processo natural. E também não realizado ainda ministerial totalmente, porque a gente quer almas. Claro. E Deus tem soprado, pastor, meu coração,
para que dobremos a membresia e precisamos ganhar as almas, Sim. porque elas estão aí como um peixe, com a boca aberta, e se a gente não chegar, seitas, heresias, religiões estão chegando. Nunca houve um momento tão oportuno, de tantas oportunidades de ganharmos as almas. Então Deus tem falado muito para mim agora: Alexandre, sai daqui de dentro da igreja. Nesse sentido, você só está olhando muito aqui dentro. Sim. Olha mais para fora. Pelo menos esse é o meu momento. Sim. Pastor, eu estou orando, olhando para fora, estratégias de grupos pequenos. Eu estou voltando a evangelizar. Eu pessoalmente. Sim. Né? Eu deixei isso um momento na minha vida de você encontrar alguém no posto de gasolina, alguém no supermercado, de você fazer um evangelismo. E é tão gostoso, tão especial, porque você está tão envolto com a igreja. Então eu estou vivendo essa fase agora do meu ministério, e sem dúvida, e não é um número que a gente joga, mas é um número que Deus tem falado, você tem condições perfeitamente de dobrar essa membresia, de sair de 1.000 para 2, para 3, porque o tempo é curto e a gente vai fazer isso. E eu tenho orado para que o Espírito Santo nos dê esse crescimento pela glória do Senhor. Amém. O Pastor Cruz fechou com chave de ouro esse nosso encontro, sua palavra, seu compartilhamento, de abrir aqui para nós, né, seus sonhos, vivência, luta, e que bênção que está realizado, celebrando as realizações e sonhando, não está acomodado naquilo que Deus é. Vamos ficar parado aqui, não. Né? Aceitando os novos sonhos de Deus, novos desafios, e como Deus falou com você, sair de dentro da igreja. Né? O momento ministerial, para mim, até me permitiria isso. Assim, no ministério, a igreja estruturada, talvez você conduzir mais a liderança, mas Deus continua pondo sonho para continuar desbravando, indo mais à frente, até o tempo de saúde que Ele nos der, preparando a liderança para o futuro da igreja também, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Cruz, quero agradecer muito. Prazer foi meu, pastor, estar aqui. Ter você hoje na sala do pastor foi uma alegria, um tempo de precioso do seu testemunho, do agir de Deus, da maneira como Deus foi se manifestando. Como você disse, não é receita para os outros, mas é a maneira como Deus se manifestou e tem falado e guiado sua vida. Muito obrigado, pastor Alexandre Cruz. Deus abençoe ricamente a você, a Eliane, sua esposa, os filhos, a Igreja do Nazareno no Campo Grande, a equipe pastoral e todos os membros. Recebam um forte abraço nosso. Amém, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês, essa oportunidade que o senhor me dá de poder testemunhar, falar um pouquinho da gente, da nossa história, né? E meu desejo é que, de alguma maneira, o Espírito Santo também use essa caminhada nossa, né? Ele te abençoe em algum ponto da sua vida. Sim. Agradeço ao Senhor pelo carinho de sempre, né? E ao longo desses anos todos aí juntos. Amém. Muito obrigado. Queridos, vocês vejam com carinho, compartilhem e nos acompanhem, que teremos mais e mais pastores aqui na Sala do Pastor da Igreja do Nazareno.